Muito bem, muito boa noite, nossos web telespectadores. Eu, particularmente, estava com muita saudade. Lá eu estava com saudade desse pessoal aí, lá. Quinto dos cinco, agora volta, está voltando agora com uma carga toda, que nem diz um tio meu lá do Juazeiro, está voltando que nem tirador de coco, com as duas mãos e os dois pés. Para quê? Para manter você bem informado, para falar para você o que acontece nas esferas internacionais, nacionais e aqui na nossa região também. Hoje abrangeremos alguns assuntos um pouco polêmicos, outros menos polêmicos, mas manteremos você bem informado. Elaine, qual sua expectativa para esse pontapé, eu digo de primeira, pontapé inicial do Quinto de Cinco, que vem aí com novidades, o programa, quero falar para você. Posso falar novidade, Elaine? Oi, Adriano, tudo jóia? Que bom que a gente conseguiu voltar, né, para a gente conversar com as pessoas novamente. Estava me sentindo muita saudade do pessoal. A gente está tendo muitas surpresas com o que está acontecendo. Na verdade, nem tanta surpresa assim, a gente já imaginava que seria dessa forma. A perseguição que as pessoas estão passando, né, a não ser que você não seja uma pessoa de direita, você não vai estar sofrendo nada, mas para quem tem um pensamento mais ao lado da direita, a gente está sendo silenciados por ser de direita e isso está atrapalhando bastante, tanto atrapalhou a nossa volta, né, Adriano? Tanto atrapalhou o que a gente estava tentando fazer, como as futuras pautas, né? A gente teve até umas reuniões, né, referente a isso aí, mas a gente vai manter o foco. Vai manter o foco sobre o que a gente pensa, sobre os nossos ideais, sobre o que a gente acredita. Com certeza, tivemos várias reuniões sobre isso, e você que acompanha o nosso canal, que é um canal informativo de direita, vivemos tempos tenebrosos, né, em relação às redes sociais. Foi dito pelo Molusco, disse claramente que ia regular as redes sociais, que era um dos seus projetos de cargo, que era para regular as redes sociais. Então, nós que somos de direitos, que somos as pessoas que primam pela lei e pela ordem, as pessoas que são pela família, pela pátria e por Deus, nós estamos, nesse momento do Brasil, perseguidos. Ela acabou de dizer para vocês, tivemos várias reuniões para traçar metas e traçar objetivos e enxugar e programar bem o programa para você, para que nosso canal não caia. Mas a gente está aí firme e forte nessa luta, mantendo você informado. Vamos abranger alguns assuntos, do qual a Elaine agora vai dar o pontapé inicial. Estou muito feliz de estar ao vivo com você. E hoje em diante, dessa semana em diante, a gente já vai sempre estar dando um piloto de notícias para você. E também tem várias novidades que a gente vai falar para você do Quinto dos Cinco, em relação ao programa Quinto dos Cinco. Tem várias novidades aí, tem uma linha já cômica, uma linha para fazer você rir, mas também com o quê de muita verdade, né? Não é, Laine? Eu vou deixar você falar sobre isso também, tá bom? Não é segredo para ninguém, né, que se você não tiver um pensamento de esquerda, você é censurado, né, você é tolhido nos seus direitos de expressão, né? E a intenção, na verdade, Adriano, a narrativa que é formada com relação a isso é justamente para mostrar, para dizer que todo pensamento que é contrário à esquerda é um pensamento errado. Então, né, tipo, e infelizmente o sistema todo está trabalhando em relação a isso, porque eles perceberam que se liberar o pensamento da direita, a esquerda não sobrevive. E o pensador de direita, ele é bastante crítico com relação ao sistema, porque é um pouco anarquista também, né? O pensador de direita é um pouco anarquista também. Ele queremos acabar com a questão do sistema. Não o sistema político, não o sistema estrutural, não a estrutura dos poderes, não. Mas essa forma maliciosa, né? Que eles se utilizam do sistema, dos meios, da política, para enriquecer. Porque a gente começa a perceber o quanto é nojento, né? Imaginar que as pessoas que estão lá para gerir os nossos recursos estão trabalhando a favor deles mesmos. Por exemplo, agora teve aprovação, na verdade não, já faz algum tempo que teve aprovação do piso salarial da enfermagem e, beleza, parabéns, merecem muito, ok. Mas
Com totalmente fora certeza. da realidade do nosso país. Então, o que a gente vê Exatamente. hoje, próximo de ser pago, né, o piso, já tem o prazo para ser pago o piso, pago os valores que foram, que deveriam ter sido pagos desde o mês de maio, todos esses valores vão ser repassados, né, para os profissionais, e os hospitais não sabem o que fazer, principalmente, na verdade, os hospitais privados, eles não sabem o que fazer. Por isso está tendo demissão em massa. Infelizmente, os enfermeiros e os técnicos que entraram nessa disputa válida, disputa válida, não pararam para pensar no seguinte: eles podem ter sido utilizados como massa de manobra, mais uma vez, a esquerda adora isso, como massa de manobra, para que os interesses dos concursados fossem atendidos, porque vai ficar só os concursados recebendo esse piso maravilhoso, os contratados que tiverem sorte, né, de continuar, e os outros, tipo, 40%, 30% desses profissionais serão demitidos, porque as casas de saúde não têm estrutura para manter. Hospitais privados não têm estrutura para manter, principalmente no interior, né, que é o nosso caso. Sei que São Paulo, essas grandes capitais, eles já pagam algo bem parecido ao piso, não vão sofrer tanto, né? Mas os interiores, a realidade é totalmente diferente. Olha, Laine, não entra na minha cabeça, eu já entrando nesse mesmo assunto que você está entrando aí, mas não entra na minha cabeça de forma nenhuma. E eu acho que não entra na cabeça das pessoas que são de direita, e também tem alguns amigos de esquerda que também já estão acordando, e também não entram na cabeça deles não investir um dinheiro em educação e saúde, mas investir lá na Venezuela, investir lá aqui a gente sabe o que está acontecendo. Porque ele foi nítido quando ele se elegeu, encostaram logo nele quem? Pessoal de lá da esquerda, da Venezuela, aquele, eu esqueço o nome dele, me vem à memória agora Nicolás o nome dele. Maduro. Pronto, Nicolás Maduro, e aí veio essa questão, e também mandando dinheiro. Eles querem dinheiro para fortalecer o bloco da esquerda na América, na nossa América aqui. Então, essa é a perspectiva que nós temos em relação à esquerda. Isso aí. E tem alguns amigos Porque meus. esses velhos revolucionários ainda têm aquela utopia, né, de viva la Bem colocado. revolución, né? Acha que estão Exatamente. sempre em briga pela revolução. Exatamente. Bem colocado. Quem gosta de falar de esquerda mesmo, assim, do pessoal da esquerda, é nosso amigo professor Rafael. O professor Rafael, quando chega, Saudade. ele arrebenta. Professor Rafael, se eu estiver ouvindo essa live, um beijão para o senhor. O senhor é o nosso convidado especial. Vamos falar agora um pouco sobre o aumento do combustível. Elaine, o que é que você achou desse aumento do combustível, onde teve muitas pessoas que estavam dizendo: agora a gasolina vai baixar, agora a gasolina vai dar 4,20, vai baixar para 3,15. O Molusco está agora com a máquina na mão. E tem amigos meus, Elaine, ainda de esquerda, que ainda não conseguiram se atinar para o certo, que os amigos meus esquerdistas, né, debatem com ele, assim, como amigos, né, são os amigos de infância, a gente debate com eles sobre isso. Eles não acordaram ainda, eles dizem, sabe de jeito, qual a desculpa deles? Eles dizem dessa forma. Não, é porque o país foi entregue a ele totalmente bagunçado. E como que Paulo Guedes entregou o país com o PIB lá em cima? Eles não têm noção nem do que estão falando. Mas aí, Elaine, o que é que você achou desse aumento abusivo dos combustíveis? Inclusive, já está faltando diesel em algumas cidades do Rio Grande do Sul, lá naquela banda lá onde o pessoal produz muito soja, milho e feijão. Bastante previsível, né, o aumento dos combustíveis, até porque não que fosse aumentar tanto. O prognóstico, né, de algumas pessoas dizendo, vai cair a 3, a 4, podia ser realmente que acontecesse, até porque a gente está saindo da pandemia, teoricamente a economia iria se reestruturar, né? O governo anterior, quando deixou o governo, deixou um superávit de 54 bilhões, e infelizmente já no primeiro semestre, né, desse ano, desse novo governo, a gente já tem um déficit de 140 bilhões, e na verdade eles querem
suprir, né, essa necessidade de dinheiro que eles estão querendo, né, eles estão tentando arrecadar. O aumento do diesel foi, na verdade, uma estratégia para poder bancar aquela tentativa de colocar os carros como carros populares, né? Foi dado um subsídio para as pessoas poderem comprar um carro, mas aí o tiro saiu pela culatra, tanto que alguns carros foram vendidos, o programa teve que ser cancelado, o diesel foi aumentado justamente para arrecadar o suficiente para poder pagar esse programa, né? Agora não pensam que aumentando o diesel a gente está jogando diretamente essa conta nas costas do mais pobre. Quem é que usa diesel? São os caminhões. O que é que os caminhões fazem? Eles levam cargas. E quais são essas cargas? Comida, né, eletrodomésticos, e principalmente, né, a questão do agro. A comida vai aumentar bastante. Às vezes as pessoas não imaginam o seguinte, não é um poço sem fundo. O banco, né, a conta, o caixa, não é um poço sem fundo, que você só vai retirando, retirando, retirando e do nada vai aparecendo mais. Não, não vai. Para retirar de um lugar, tem que colocar de outro. Não tem como. Se não fizer dessa forma, a conta não vai fechar. O problema é essa conta ser cobrada daqui a alguns anos. Uma coisa é ficar gastando, gastando, gastando a esmo, e essa conta vai chegar a alguns anos. Vai ser a mesma coisa que aconteceu no governo Dilma. Ela começou a gastar a esmo, baixar as coisas na canetada, uma hora a conta chega. E quando a conta chega, quem tem que pagar somos nós. Tanto que esse governo está sendo recordista no aumento de impostos. Não só aumentando impostos, criando novos impostos. Impostos antes que tinham sido zerados, agora estão sendo retomados para poder bancar a sanha de dinheiro público desse pessoal. É verdade. E a gente fica até um pouco entristecido, Elaine, e fica um pouco revoltado também. Não, por que não dizer ficar um pouco revoltado? Eu fico lembrando aqui de algumas coisas que aconteciam no governo Bolsonaro e fico comparando algumas coisas que acontecem no governo do Dilma. Dilma é bem... Não dá para cair o canal, não, se a gente falar Dilma ou Romulus. Só não pode falar do cabeça... você já sabe, né? Um pouco parecido comigo, senão a gente vai preso. Entendeu? A gente fica comparando, Elaine, sobre... Vamos comparar algo simples. Diplomacia. Bolsonaro viajava no avião da FAB, no avião do Exército, às vezes desconfortável e tudo mais, ia com uma pequena comitiva, poucas pessoas só para resolver os problemas internacionais, né? Fazer lá o que tem que ser feito no exterior. E eu estava vendo essa semana a comitiva do Dilma, são dois aviões, fora os carros, pessoas que muita gente mesmo, pessoas que acompanham ele e, o pior, com o nosso dinheiro. É isso mesmo, trabalhadora desse meu Brasil varonil. A farra do dinheiro público está sendo com o seu dinheiro, com o que você paga os seus impostos. E isso me revolta bastante, ver os gastos excessivos desse governo em relação a viagens, coisa que não víamos no governo anterior, e fora outras e outras coisas que eu sempre gosto de dizer que vivemos no país do paralelo, do universo paralelo, onde o certo está errado e o errado está certo. Como nós, está certo, temos às vezes o pessoal da direita se inflama um pouco, que nem o Nicolas lá em cima no Congresso se invoca um pouco, ele também tem seus motivos para se invocar. Às vezes a gente também é um pouco impetuoso no falar, porque nós vemos que não está certo. E minha mãe sempre diz uma coisa que eu sempre vou levar para mim o resto da vida, Elaine. O errado é da conta de todo mundo. Está errado, tem que consertar o erro. Então, fica aqui a minha indignação sobre os gastos do governo em relação à viagem. E fora as outras coisas que a gente sabe, que se a gente fosse botar aqui, Elaine, para falar do papel agora, a gente ficaria de agora até amanhecer o dia. E não chegaria, pelo menos, a 40% ou 50% dos absurdos que estão acontecendo no governo do Dilma, do Molusco. Não é verdade, Elaine? Exatamente. E uma das coisas que tem acontecendo agora é a CPI do MST.
Na verdade, Nossa. eu acredito que seja uma boa estratégia da direita, né, da direita no Congresso, para tentar retirar esse cabresto, né, que é colocado nos trabalhadores sem terra, para que eles achem que todo o problema do sistema, eles não têm terra por causa do sistema, por causa do burguês, porque é sempre a mesma narrativa. Né? É a elite que não quer que você tenha terra. Eles dizem que é por causa do capitalismo, né? Isso, a culpa é do capitalismo, é do burguês, é do agronegócio, que não quer que você tenha terra, é o grilheiro que não quer que você tenha terra. E eles acabam utilizando dessa narrativa, desse trato, né, com eles, para manter eles como o seu exército, né, o exército vermelho. Eles sempre vão querer que eles se mantenham sem terra, porque como sendo sem terra, eles vão continuar sendo o braço armado, né? Eu dizer armado, mas é armado realmente, é o braço armado que está disposto a matar e a morrer pelo PT, né? Pela esquerda, na verdade, pela esquerda. E está tendo a CPI, né, Adriano, do MST, e teve uma fala muito interessante. O bicho está pegando. Isso, o bicho está pegando. Teve uma fala muito interessante de uma ex-acampada do MST falando sobre as coisas que aconteciam dentro do movimento. E eu tenho uma experiência pessoal com o movimento do MST. Em 2017, estava viajando para uma luta, e eu acho que foi bem na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e estava tendo uma manifestação, estavam se organizando para fazer manifestações. Nesse dia, eu sabia que ia ter uma manifestação, tentamos sair mais cedo, mas não deu certo. E a gente acabou pegando a manifestação. Ficamos muito próximos da manifestação. Como a gente não tinha previsão de sair de lá, eu peguei o celular e fui filmar. Nessa época, eu treinava com o meu técnico, que era cubano, ele tinha me dado uma blusa de Cuba, vesti a camisa, literalmente, e parti para a manifestação. Cheguei lá, conversando com eles, me chamaram até de companheira. Eles afastaram, tanto que eles fizeram uma barricada de fogo. Eles fizeram uma barricada, né, queimando pneu, queimando galhos. Eles retiraram quando eu queria passar. Não, fiquei ali fazendo negociação, às vezes chegava alguém querendo, porque era passagem de ambulâncias, né? Às vezes as pessoas vão fazer consultas, né? Por causa dos grandes hospitais da capital, né? O Recife. E teve algumas situações em que eu pedi a passagem para algumas pessoas, o que eu achei, um dos detalhes que eu vi lá. Quando eu passei, fui conversar, né, com o pessoal lá, para mostrar, uma senhorinha veio conversar comigo, moça, veja se eles conseguem me deixar passar, eu tenho consulta tal hora, eu tô doente, ela com os papéis dos exames dela. Aí vai eu com os papéis lá na porta, falar com o pé na porta assim, né, ali na barreira, conversando com alguém, chegou uma pessoa, um senhor de óculos, boné, chegou perto de mim, se ela quer passar, tá doente, deixa eu ver aqui os exames dela, que eu sou médico. Assim, eu já tinha uma noção sobre como acontecia, mas você vê de forma muito diferente. Aí eu olhei assim, pois ele olhou, abriu, olhou os exames dela e liberou a passagem. Porque ele analisou medicamente, viu que ela tinha necessidade de passar, deixou ela passar. Aí as pessoas vão ver, nossa, que lindo, que coisa massa, ele abriu mão de uma situação. Não, gente, é uma pessoa que tem recursos, que está manipulando o pessoal do Movimento Sem Terra. Outro detalhe com relação a isso, já estava um pouco mais tarde, isso foi 6 da manhã, aí a gente ficou lá até umas 11 horas da manhã, era mais ou menos umas 10 horas e tal, já estava todo mundo... a rua já estava totalmente tomada, as BRs de um canto a outro, totalmente tomadas, e a gente conversando, olha esse detalhe, Adriano, eu conversei com um deles, aí comecei a puxar assunto e tal, aí ele começou a conversar. Eu perguntando, não, mas aí como é a questão da terra? Ninguém vai dar nada, nunca saiu nada, sempre todinho, nunca saiu terra para ninguém. Ele fez, não, algumas pessoas já receberam. Só que para a gente receber, existe uma lista que a gente precisa pontuar. E cada vez que a gente participa de uma movimentação dessa, a gente ganha pontos que no final serão somados para a gente ganhar a terra. Olha a forma como eles são manipulados. Eu saí de lá com mais convicção naquele pensamento que eu tenho com relação à utilização dessas pessoas, de pessoas vulneráveis, de pessoas sem estudo, que a intenção é que eles realmente não tenham estudos, por isso que o estudo, a educação é tão sucateada, por isso que existe tantas pessoas dentro das faculdades mobilizando pessoas que têm um certo estudo para fazer a lavagem cerebral, porque é interessante que continue dessa forma.
Ô, Elaine, e na verdade a lavagem cerebral já está dando dentro da sua cidade, daquela sua cidade do Rio de Janeiro, tem pessoas da esquerda, tem professores esquerdistas, e a lavagem começa já ali. Pode prosseguir. Pronto, eu posso colocar o trechinho do... Oxi, eu vou passando, fica aí ligadinho, né, telespectador. Pronto, eu vou passando alguns trechos da fala dela e a gente vai comentando. Qualquer coisa, se você quiser falar alguma coisa, a gente dá uma pausa e conversa. Os tipos de roupa que me arrancaram da minha casa 1h30 da manhã, com a minha filha de 4 anos, que hoje está com graves problemas psicológicos, 20 anos, que na época tinha 18, que não tem vontade nem de sair de casa. Porque quando ele chegou no acampamento, ele tinha 5 anos. E ele perdeu tudo. Sua segurança, sua convivência com sua comunidade, com aqueles que dizia que protegia. Eu vou mostrar a roupa com qual eu tive direito em 15 anos de desocupar o assentamento, como eles dizem. Essa foi a camisola que eu dormi. Elaine, você vê nitidamente aí, nossos telespectadores, a gente está passando esse vídeo aí para você ter uma noção da manipulação que é feita pelo MST, pelo pessoal da esquerda, pelo pessoal de lá do MONUSCO, pelo pessoal lá do Dilma. Elaine, você vê claramente que eles roubam os sonhos e a dignidade da pessoa. Isso é revoltante, Elaine. Veja se não é revoltante. Adriano. Agora, veja só, um detalhe importante sobre isso é que os assentados, né, os integrantes reais do MST, eles são usados, né? Eles são manipulados pelos seus comandantes, né? São os grandes nomes, são os senhores feudais, né, da era moderna. Que seriam os médicos, aquele que eu tive o exemplo, que seria o Stedley, né, que é o chefe do movimento. Seria que essas pessoas entram e saem dos assentamentos com suas blazers, com as suas Hilux, enquanto esse pessoal não tem nem o que comer. Usando, quer dizer não, vemos claramente no depoimento dessa senhora que eles são usados. Imagine como é que eu posso dizer para você, qual é a doença do século XXI, Elaine? Depressão, não é isso? Depressão. Imagine a depressão psicológica que é causada nessa senhora. Imagine a depressão, imagine o dano psicológico que é tido a filha dessa senhora, o filho dessa senhora, como ela acabou de dizer, porque é retirado das pessoas, humilhado, as pessoas são humilhadas. Por quê? Por terra. E tem mais, Elaine. Eu consigo conjecturar que, dentro disso, se algum se rebelar, é expulso, é morto. Entendeu? A gente fica até com certo cuidado, nosso web telespectador, de falar com palavras brandas para que nosso canal não caia. Porque nosso canal sempre teve uma postura e um posicionamento de direita, e nós falamos isso abertamente ao nosso público, que nosso público também é de direita, de mente aberta, pensadores e pessoas do bem. Aí vem esse movimento. Pode falar. E um detalhe importante a ser falado é que, de todos os governos, o governo Bolsonaro, ele foi o que mais deu títulos de terra. Não foi, né? Isso aí. Juntando todos os governos até hoje, deu mais de 400 mil títulos de terra. Esse era o governo da esquerda, porque está acabando com o objeto de manipulação da massa deles, né? Porque a grande massa deles é o MST. Exatamente. Está vendo como estamos sintonizados? Você acabou de tirar as palavras que já estavam para sair da minha boca. O governo Bolsonaro foi quem mais deu terra indígena, empossado, desempossado, grileiro, a bexiga todinha, tudo documentado. E isso a esquerda, e isso os movimentos de MST. Na capital, qual é o outro movimento que, se não me foge a memória, tem um movimento de ocupação na capital tem um movimento desse também, que eles ocupam aqueles prédios abandonados lá em São Paulo, Recife. É o MTST. É esse mesmo, pronto. Você imagina a humilhação desse povo. Porque eu assisti um documentário que eles, para entrar nesse, eles têm que pontuar também.
olha, você quer entrar aqui nesse prédio, tem um apartamento, você vai dividir, e tem mais, Elaine. É um apartamento que você vai dividir com 3 ou 4 famílias em São Paulo. Você tem que pontuar. O que é mais interessante, não é nem interessante, o que é mais revoltante, Adriano, é que a gente vê alguns deputados de esquerda, deputados e senadores de esquerda, que dizem defender o povo, quando aparece alguém assim para denunciar a hipocrisia da esquerda, eles são atacados. É verdade. Eles são atacados. E, tipo, em vez de eles olharem e dizerem, cara, se fosse algo realmente genuíno, não acredito que isso está acontecendo em um movimento que eu apoio. Genuinamente, eu vou averiguar e ver o que é que está acontecendo. Mas não, isso é mais uma prova que eles sabem exatamente como é feito. Ele é mais uma prova que eles sabem. Mas, assim, para esse tipo de gente, acha que qualquer sacrifício pela luta, que é uma coisa da cabeça deles, vale a pena. No caso dessas pessoas que chegaram à posição de deputado, é só pelo dinheiro. É verdade. Pois bem, nossos web telespectadores, você está assistindo o vídeo dessa senhora aí agora, nesse momento, que foi manipulada, foi roubada seus sonhos, foi roubada a sua saúde, foi roubada as suas posses, foi roubada a sua dignidade. Elaine, solte aí, por gentileza. Mia. Essa foi a camisola que a minha filha dormia. Eu tenho uma filha hoje com doença psicológica ignorante. E vocês dizem que faz movimento social. Eu não guardei isso aqui de troféu, não. Eu guardei porque todo dia eu ajoelhava pedindo justiça para mostrar para a sociedade de que forma o movimento age, para dizer que faz reforma agrária. É isso que precisa ser mudado. Olhem para depois, pelo menos. Eu quero que a direção do MST chegue aqui e diz que eu sou fake news, que eu não existo. Silêncio, silêncio. Que eu não atuei, que eu não fiz movimento, que eu não existia dentro do assentamento, que nem Evanildo deu. Elaine, você vê aí quando essa senhora começa a falar, que ela diz claramente, eu quero ver o MST dizer que eu não existo. Veja só a tática da esquerda aí dentro desse plenário. Já começam a conturbar a coisa, já começam, porque eles não conseguem ouvir a verdade. Eles não conseguem ouvir o que é certo e o que é correto. Qual é a estratégia? Conturbar. É brigar, falar alto, é tomar a fala, fazer confusão, para que a senhora parasse. Mas a senhora ainda continua firme e forte no seu depoimento. Solta lá. Uma entrevista na rádio que eu era uma bolsonarista. Por sorte ou azar de Bolsonaro, eu nunca votei nele. Ele nunca teve o meu voto. Agora, Valmir teve meu voto desde o primeiro mandato. Olha aí. Desde o primeiro. Você nunca me representou. E foi por isso que eu fui lutar pelo documento da terra. Porque você nunca me representou. Independente de Lívia, que teve prazer de estar aqui, isso não é o meu. E Valmir sabe disso, que não é o meu prazer. Durante muitos anos, eu lutei para não estar num lugar como esse. Mas eu estou. Porque é uma vergonha para mim. Eu olhei para cada um de vocês aqui. Eu vi a cara de demagogia dos representantes do meu país, que não sabe, não sentiu, não viu e nunca vai saber. Sabe por quê? Porque não querem saber. Porque muitos de vocês aqui necessitam daquela mão de obra, daquela massa de manobra. Eu me envergonho hoje de ser brasileira. Olha aí, ó. Você viu a fala dela lá? Nitidamente. Exatamente. Quando ela olha, se uma pessoa como essa que a gente vê, essa senhora, nitidamente, o que ela viveu está dentro do coração, da alma e do espírito dela. E você vê que a alma dela está sangrando aí. E é revoltante a gente
a gente ouvir isso aí. Agora eu lhe pergunto, Elaine, só foi essa senhora corajosa que foi até o plenário lá para falar sobre o que realmente acontece. E agora, Elaine, numa hora dessa, a gente viaja, olha, Elaine, a gente viaja pelo sertão, por Serra Talhada, ali, a gente vê aqueles acampamentos nas laterais aqui pertinho mesmo, perto de Águas Belas tem. Aqueles acampamentos do MST lá, o que é que aquele povo não sofre, Elaine, ali naquela seca, sem água, sem luz elétrica, sem banheiro, sem infraestrutura nenhuma. Aquelas pessoas mantêm, creio eu, Elaine, que mantém aquelas os manobristas, os ventrílogos do MST, mantém aquele pessoal lá, mantendo eles toda semana, levando uma cesta básica, levando algo, para quê? Para manter aquela ocupação ali, para depois manobrá-los, iludindo eles, dizendo que se eles participarem, se eles fizerem, se eles acontecerem, vão ganhar o quê? A escritura da terra, manipulando. Olha, eu vou dizer, é revoltante. É por isso que, olha, a gente luta para a erradicação desse... Isso deveria, Elaine, isso deveria não, isso é claramente um crime. Isso deveria ser criminalizado. Mas não, como é que eles vão criminalizar algo que eles se aproveitam? Nunca vão fazer isso. Quantas titulações de terra esse governo vai dar, né? Até agora, nenhuma. Quantas titulações de terra esse governo vai dar? Tá vendo só, a guerra da Rússia, o governo anterior conseguiu dar 400 mil títulos de terra. E tem terra quantos? Ô, Elaine, um minuto, Elaine. Fala pausadamente aí. Internauta, prestem minha atenção. Quantos títulos de terra Bolsonaro liberou? Quantos, Elaine? Mais de 400 mil títulos de terra. É só você botar tico e teco para pensar. Você também de esquerda, que está assistindo esse programa, pense direitinho. O que é que você vai falar para os seus netos? O que é que você vai falar para os seus entes queridos, antigos? O que é que você vai falar para os seus sobrinhos que nasceram aqui agora e mais para frente vão perguntar? E aí, o que é que você vai ter para dizer? Você que trabalha com a esquerda. A esquerda, ela cometeu o absurdo de falar, quando foi questionado referente a isso, de que o governo anterior foi o governo que deu mais titulação de terras, né, para o movimento, ela teve, eu não lembro qual foi a deputada, mas ela proferiu esse absurdo, que o Bolsonaro não fez porque é bonzinho, não. Ele quer acabar com o movimento que é de apoio ao governo Lula. É verdade. Que seja. Então, ela está comprovando, ela está dizendo que a intenção é realmente não dar terra para eles. Porque se eles tiverem terra, deixa de ser sem terra, deixa de ser o braço armado, deixa de ser a massa de manobra. Exatamente. Solta lá. Eu estou com vergonha aqui. Eu estou relatando aqui um crime envergonhoso. Que vocês não sabem, vocês estão rindo. Eu teve coragem de estar aqui, sabe para quê? Não é para defamar o movimento, não. É para minha honra. É para minha honestidade. Porque eu aprendi, estudando a Bíblia, que eu tenho que ter uma honestidade, que eu tenho que ter uma fé incorruptível. Parabéns! Eu só queria ser dona de mim. Eu só queria ter o direito de ir e voltar. Eu só queria ter o direito de dizer, eu não aceito essa decisão do MST. Porque vai de encontro aos princípios de direitos humanos, vai de encontro aos princípios de direitos constitucional. Parabéns. Eu tenho para mostrar, não para só dizer, para vocês rir. Vocês estão rindo, vocês vivem do nosso suor, porque vocês foram eleitos por nós. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, como muitos de vocês aqui, acredita nos seus colegas.
Mas todo mundo erra. Todo mundo comete atos. Agora a gente tem que ter o caráter de admitir os nossos erros. Mas eu vejo que muitos aqui não querem admitir os erros, porque precisa. Porque lá no acampamento, no assentamento, ou você volta, ou você perde a terra. Olha aí. Eu fui para a rua durante anos e anos. Eu só não fui nessa última política agora por causa do que fizeram comigo. Anos e anos fazer campanha para Valmir Assunção. Nunca bebi uma água do bolso de Valmir Assunção. Eu nunca bebi. Eu estou aqui. E você percebe o quanto que ela está revoltada de que Nossa. as deputadas de esquerda, né, presentes nessa CPI, ela falando e eles desdenhando da fala dela, rindo, e é absurdo mesmo. Infelizmente, isso não é uma prática apenas desse pessoal, é uma prática também dos seus seguidores, dos seus adeptos, né, dos cegos que ainda acreditam nesse governo de esquerda, acreditam no PT, acreditam nessa narrativa que se não é de esquerda é ruim, e acaba levando isso. Por isso que nós estamos tendo essa tormenta, né, com relação à liberdade, com relação aos direitos, com relação até aos deveres, né? A gente acaba tendo mais deveres, a gente tem que respeitar, independente de ser respeitado ou não. Então, revidar não é uma opção para as pessoas de direita, a gente precisa aguentar, porque no revide a culpa ainda vai ser nossa. Exatamente. E é claro, né? Tem, como essa senhora aí mesmo disse, eu ouvi aqui dela dizer, e até um deputado, você foi obrigado, ela disse não, eu acreditava. E quantas pessoas, olhem nossos web telespectadores, essa mensagem vai para você agora, dessa senhora aqui que estava nesse depoimento na CPI lá do MST. Quantas pessoas acreditavam e ainda acreditam? Aquele senhorzinho e aquela senhorinha que mora lá naquele sítiozinho bem afastado, das internets, do mundo globalizado, das grandes capitais, que só tem aquela parabólicazinha em cima da casa para assistir a Globo e alguns outros canais que, somados à parabólica, dão 32 canais restritos, que só veem mal notícias quando era o tempo de Bolsonaro e cacete desce toda hora através da grande mídia para estas pessoas. Imagine o grau de engano que essas pessoas estão passando nesse momento. E cabe a mim, cabe a você, que quer um Brasil grande, um Brasil vencedor, porque nós somos potência. Isso eu digo para você com toda a verdade que há em mim, e eu estou olhando para você nesse momento dizendo: Brasil é uma potência mundial. Só não está sendo e nem vai ser por conta de governantes corruptos. Nós temos aí uma reserva natural grandiosa que é a Amazônia. Nós somos detentores da água potável, da maior reserva de água potável do mundo. Nós somos detentores aí do nióbio, um material riquíssimo, do qual nenhum foguete sobe para o espaço sideral ou vai para algum canto sem um nióbio extraído das jazigos do Brasil. Porém, os governantes que governam esse país nesse momento não querem que isso aconteça, porque eles querem saquear. Quando se fala em moeda única, meu irmão e minha irmã, é apenas para manipular e tornar essa nossa América em um bloco só comunista, para fazer frente aos Estados Unidos, para fazer frente aos países lá da América do Norte. Então, é nossa responsabilidade, internauta, falar para você, e é sua responsabilidade abrir o olho, lógico que com muito carinho, muita delicadeza e muita sensatez,
do seu amigo que é esquerdista, do seu amigo que ainda acredita, como essa senhora aí, nesse depoimento que ela vai soltar agora para vocês, que ela acreditava, e eu ressalto em dizer, nesse momento nos sítios, nesse momento nas fazendas, mais afastadas das grandes capitais, como eu falei aqui no início, existem lá pessoas, estão lá pessoas que acreditam ainda na grande mídia como a Globo, que eu tive o maior prazer de excluir dos canais da minha casa, da grade de programação da minha. Eu não assisto TV. Eu assisto noticiários, mas eu fiz questão de excluir. Por quê? Porque é ela que manobra o cidadão de bem, aquele homem honesto que acorda 4 horas da manhã para ir com um roçado, com as mãos cheias de calos, mas com a dignidade que muita gente que mora em capital não tem, com a sabedoria imensa que muita gente que mora em uma capital não tem, mas também com uma inocência fora do comum de acreditar na esquerda, como essa senhora aí mesmo diz. Elaine vai soltar para você aqui agora para a gente concluir esse bloco com essa senhora falando. Para você que está chegando agora, nós somos... Pode falar. Sim. Que esse movimento, no extremo sul da Bahia, age criminalmente quando alguém diz não para eles. Eu, Valmir, eu carreguei água na gaviota, 60 litros de água. Dá uma pausa aí. Casa, que você me deu lote na mão. Para você não sabe o que é garriona, torceira de pano, coloca na cabeça, onde as mulheres carregam na cabeça balde de água. E na garota é no ombro, naquela madeira, onde uma mulher e outra, ou então um ajudante, coloca 60 litros de água e vai carregando. Olha a humilhação que o MST, orquestrado pelo PT e pela esquerda, proporciona aos seres humanos de bem. Solta. Você me deu o papel que era meu lote na mão em 2016, no dia 26 de março de 2016. Você me deu o lote na mão. E eu construí uma casa e fui expulsa dela depois de quase 16 anos. Qual foi a postura das lideranças do acampamento? O que eles fizeram contra a senhora? Eu quero que vocês mostrem os vídeos que muitos de vocês aqui viu. O que me aconteceu. Esse é o resultado da nossa, pela luta pelo documento da terra, pela legalização da terra. Senhores ministros da Justiça, senhor presidente, ou nós temos um país de gente ou nós temos um país de animal irracional. Nós temos que tomar rédea das nossas vidas. Não podemos viver coagido, feito bicho, no mato, usado como mão de obra escrava, massa de manobra, moeda de troca, escudo humano. Precisamos de socorro. Esse era o socorro que nós tínhamos pedido lá atrás, que os senhores fizeram o favor de tirar daqui a Força Nacional. Eu fui uma das pessoas que pediu a Força Nacional para poupar a vida. Eu posso não morrer agora, mas eu estou toda machucada, toda chutada, toda hematomada por dentro. Eu tenho uma roupa no corpo, não tenho direito de voltar para casa. Meus filhos maltratados, minha filha de 8 anos, viu? Quase que violentada. Que país é esse? Que país é esse? Eu estou perguntando que país é esse? Que justiça tem nesse país? Aonde está o Senhor Supremo que solta os ricos, que solta os grandão e oprime os pobres? Cadê? Que país é esse? Até quando nós vamos pagar pela vida? Nós somos enganados. Nós era MST, nós era PT. Cara, que depoimento emocionante. Que depoimento emocionante. Quando você retira
o véu que estava nos seus olhos, você, infelizmente, né, foi de uma forma bruta em que ela entendeu o que ela fazia, né, para que ela servia dentro desse movimento. E, Verdade. infelizmente, não é o movimento em si, não é o movimento em si. E, infelizmente, para os coordenadores dos movimentos, que os coordenadores são essas pessoas altamente ricas, né? A classe média, que eles chamam, né? A classe rica, que eles odeiam a classe rica, odeiam o burguês. Mas eles amam isso aí. Eles amam isso aí. É isso que eles querem, é isso que o movimento Sem Terra quer. Manter alguém escravo, manter alguém preso, junto às lideranças do movimento, através deles conseguirem extorquir. Porque aconteceu também na CPI, foi mostrado alguns casos em que se utilizava da extorsão contra os fazendeiros. Eles pegavam o movimento, Verdade. pegavam os trabalhadores do movimento Sem Terra, e o que será que eu posso chamá-los de trabalhadores? Infelizmente, alguns deles não pode. Esses participantes do movimento botavam para invadir uma fazenda, que aconteceu com um fazendeiro muito conhecido, que tem até um hospital filantrópico, que invadiram a fazenda e cobraram o dinheiro dele para que eles saíssem de lá. Então, isso é Lamentável. vergonhoso. Isso é algo que não é esporádico, não é uma exceção. Isso é a regra. Não é a exceção. Infelizmente, não é a exceção. Essa é a regra do movimento dos Sem Terra. É a regra do movimento. É a regra que acontece com as pessoas que trabalham pelo movimento, né? Trabalham pelo movimento, trabalham com o movimento. Infelizmente, eles estão, alguns obrigados, outros achando que é por uma boa causa. Infelizmente, alguns deles se passam nessa situação e acaba chegando numa situação assim, quando você resolve dizer não, ou então quando você não faz mais parte, não precisa mais, não é mais necessário. É isso que acontece. É excluído. Bem na verdade, mas nós era enganados. Pode falar. É excluído. Quando eles não atendem aos conceitos e às ordens deles, são excluídos. Eu tenho certeza que essa senhora mesmo disse, ela recebeu, ela estava na mão com o título e posse da casa dela, mas foi colocada para fora. Hein? Aí ela não sabe dizer que país é esse onde vivemos oprimidos, humilhados, chutados. Essa senhora apanhou. A filha dela quase foi estuprada, que ela está dizendo aí agora. Quase sofreu violência sexual. Aí, imagina se isso fosse a criança de um, vamos dizer lá, de uma pessoa mais influente. Estava em todas essas mídias, não, fulano, tal. Por quê? Porque a mídia realmente gosta disso. Gosta desse E sensacionalismo. você vê esse tipo de coisa aparecendo e é impressionante com o que é que o ministro Alexandre de Moraes, o ser supremo, ele se importa, né? Porque isso aqui para ele não quer dizer nada. Não quer dizer, ele não está nem aí. Nós não sabíamos quem era realmente eles. Que eles não lutam pelo pedaço de terra. Eles lutam pelo dinheiro no bolso deles, na manga de aluguel que está lá. Está lá 60 e tantas hectares alugadas. Entra 40 mil por mês lá no meu assentamento. E eu batendo inchado e levando o nome de preguiçosa por causa deles. Eu quero justiça. Olha aí, tá vendo? Aí quer dizer que não entra dinheiro, lá. Ele acabou de dizer 40 mil reais, né? Você imagina, hein? Para você que está chegando aqui agora, nosso web telespectador, nós estamos mostrando e falando sobre a CPI do MST, onde uma senhora colocou a sua alma para fora em dizer o que passou nas mãos de dirigentes do movimento do MST, orquestrado com certeza pela esquerda e pelo PT. Isso foi uma das notícias que correu mais nas grandes mídias, nas plataformas aí da internet. Foi uma das maiores notícias, foi essa CPI aí do MST, onde essa senhora aí colocou tudo para fora. Então, é importante a gente mostrar para as pessoas, né,
muitos já sabem, muitos já conhecem, muitos já sabem o que é que está acontecendo, mas é sempre bom a gente deixar claro que a esquerda ela é manipuladora, a esquerda ela não está pelo povo, ela não está pelo pobre. Você consegue unir os pontos e perceber o quanto que a esquerda ela é hipócrita, enquanto a luta pelos movimentos sociais ela é hipócrita, porque você imaginar que deputadas que se colocam como apoiadoras do povo, se colocam do lado dos movimentos sociais, desdenharam dessa pessoa falando sobre isso, porque ela não estava falando aquilo que elas queriam que ela falasse, né? Ela foi para lá para denunciar o que estava acontecendo e, infelizmente, é assim que a esquerda faz. Ela tenta desvirtuar aquilo que você está falando, tenta lhe diminuir, tenta lhe desacreditar para poder diminuir aquilo que você está falando, para poder diminuir a sua opinião. É verdade, é a tática da esquerda. E quando as pessoas ofendidas e afetadas pelo governo prejudicial vão falar que essas senhoras são aí que eles queriam tumultuar já a CPI aí, dizendo que aí ia responder criminalmente. É assim que acontece com a esquerda. Muito bem, meu amigo e minha amiga da internet aí que está nos acompanhando, nós somos o canal Quinto dos Cinco, onde mantemos você informado, Elaine. E agradecer imensamente, né, esse apoio de vocês, por vocês, mesmo esse tempo a gente parado, vocês não ter nos abandonado, ainda está aqui firme e forte. Vocês são demais. Por causa de vocês, o trabalho não pode parar e unicamente por causa de vocês. Então é isso, eu quero agradecer muito esse espaço, agradecer o momento, agradecer muito a Adriano por estar hoje participando aqui com a gente, fazendo parte de tudo isso, né? E vamos para frente e agora é só crescer. Muito bem, nossas considerações finais, Elaine já se despediu do nosso público maravilhoso. Muito, muito, muito obrigado por você não nos abandonar, você está aí ligadinho conosco. E eu vou deixar uma frase para você nessa noite maravilhosa. Mamãe e papai sempre dizia, fale a verdade, faça o que é correto. Você não vai mudar o mundo, mas você será um canalha a menos na face dessa terra. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Tchau para vocês, forte abraço. Tchau. E